Você sabia que a sua criança pode estar te impedindo de realizar todos os seus sonhos? É isso mesmo. Aquela parte de você que está ferida e carrega vários traumas, também carrega vários bloqueios e crenças limitantes que te impedem de ter uma vida maravilhosa que você merece. Oi, eu me chamo Thaís e aqui nesse canal eu compartilho a minha jornada de evolução, a minha busca para me tornar cada vez mais uma versão melhor de mim mesma. Eu sou naturóloga, eu sou terapeuta transpessoal e eu tenho formação em várias técnicas energéticas de transformação e de cura. Mas aqui eu não quis me colocar em nenhum momento como uma especialista que está falando com um paciente. Eu me sinto muito mais à vontade para fazer vídeos e para compartilhar a minha história, me colocando como um ser humano que busca sempre a sua própria evolução e não alguém que já está pronto, que já sabe de todas as respostas. Porque eu tenho certeza que pode ser que um dia, lá na frente, eu olhe lá para o meu primeiro vídeo e eu fale, bom, eu não concordo mais com isso. Eu não concordo mais com essa versão de mim mesma que estava ali falando daquela forma. Agora eu mudei, agora eu evoluí. Então é essa Thaís humana, perfeitamente imperfeita, que está aqui falando com vocês. E se você gosta dessa abordagem, se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa um comentário me falando um pouco sobre você, dando um coraçãozinho que seja, porque só assim eu vou ter alguma resposta, porque por enquanto eu estou falando apenas com o celular. E eu preciso dessa resposta. Essa resposta, ela aquece o meu coração e me faz ter mais vontade de produzir mais conteúdos e de estar aqui sempre em conexão com você. Então, para ilustrar essa situação da criança ferida, eu vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente e que me fez perceber que a minha criança ainda tem pontinhos que ela precisa trabalhar. Apesar de eu ter trabalhado a minha criança interior desde 2010, que eu faço práticas de cura interior e muitas vezes é a criança que aparece, ainda hoje ela aparece de vez em quando, sim, mostrando ali, olha, tô magoada, olha, não gostei de tal coisa. E eu aprendi a simplesmente acolher e a ouvir e a ter paciência e não pensar, ah, mas eu já trabalhei isso tantas vezes em terapia, poxa, de novo isso. Eu não tenho mais essa abordagem comigo mesma. Eu tenho uma abordagem muito mais amorosa de entender as minhas limitações, de entender que existem coisas que eu ainda preciso acolher, que eu ainda preciso trabalhar. Então, essa história aconteceu há poucas semanas atrás. Eu comecei o canal aqui, acho que vai fazer um mês. E eu fui compartilhar em um grupo que eu faço parte, que é um grupo que fala de desenvolvimento pessoal. E existem 4.000 pessoas dentro desse grupo. E eu senti de compartilhar lá um dos meus vídeos e falar, gente, abri um canal novo, estou compartilhando aqui a minha jornada, estou convidando todos para fazer parte. Mas antes de postar o meu link, eu contei um pouco do porquê que eu comecei a fazer vídeos. E na hora de compartilhar, eu me abri e me coloquei numa posição vulnerável. E nesse meu compartilhar, eu falei de um livro, que é um livro de cabeceira para mim, que é o Cartas de Cristo. Eu leio sempre, eu tenho lido ele já faz um ano, e eu tô sempre lendo trechos e relendo para meditar em cima desses ensinamentos. E tem me ajudado muito, e eu coloquei lá que em um desses momentos em que eu estava pensando em começar o canal, eu não sabia direito sobre o que eu ia falar, o que eu iria compartilhar. Porque já existem muitas pessoas falando de desenvolvimento pessoal e de manifestação e etc. E eu falei, bom, eu não sei se eu tenho algo de novo para trazer, né? A gente quer trazer algo que seja autêntico, que seja diferente, que chame atenção. Senão, para quê? Ficar só chovendo no molhado. E eu compartilhei lá a parábola dos 3 talentos, que nessa parábola ele fala que um senhor deu 3 talentos para os seus servos e eles tinham que sair pelo mundo e fazer alguma coisa com esses talentos. E o primeiro servo voltou e ele tinha multiplicado os talentos. Então o senhor ficou muito feliz com ele. O segundo servo voltou e ele também tinha multiplicado os talentos.
e o senhor ficou muito feliz também com ele. Mas o terceiro, ele pegou e não fez nada com os talentos, ele não perdeu, mas ele guardou. Ele falou, não, eu guardei, eu não mexi para não perder os talentos. E daí, na parábola, o senhor fica bravo, chateado com ele, que, poxa, você poderia ter multiplicado, você guardou os talentos. Existem muitas interpretações para essa passagem bíblica, e eu não li ela na Bíblia, eu li no livro Cartas de Cristo. E lá ele dá a interpretação que é: não guarde só para você aquilo que você tem de melhor. Então compartilhe com os outros, servindo, apesar da gente não gostar muito dessa palavra servir, mas servindo aos outros, sendo útil. Então compartilhe com os outros os seus talentos. E eu falei, bom, então eu tenho talentos, eu tenho coisas que me tornam única e especial. Talvez a forma como eu fale, talvez o meu jeito, talvez a minha voz, a gente não sabe o que pode conectar. Talvez a minha própria história traga alguma ajuda para alguém, traga algum auxílio. E também tá me transformando, tá me auxiliando. Então sempre que você ajuda o outro, você também se ajuda. E daí eu entendi isso da parábola e eu falei nesse grupo sobre essa parábola. E falei, tô muito feliz, eu superei muitas coisas, superei muitos medos. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida e para mim fazer vídeos é um super desafio e eu tô conseguindo. E o mais legal é que eu tô feliz de fazer isso. Eu tô realizada e tá sendo gostoso o processo de fazer, tá sendo gostoso o processo de editar, todo o processo envolvendo criar conteúdo na internet. Porque eu tenho também um Instagram e eu compartilho várias coisas lá, tá sendo divertido, não tá sendo algo pesado. E eu compartilhei isso no grupo e coloquei o link. Daí veio uma mulher que ela é muito ativa lá no grupo, ela tá de manhã até a noite lá. Eu entro de vez em quando no grupo, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas ela tá sempre lá. Eu acho que ela, inclusive, é uma das administradoras, não sei, acho que é o propósito de vida dela é estar lá no grupo, sempre respondendo, não sei direito. E ela respondeu lá, parabéns que você começou o canal, mas é assim, assim, assado. E ela começou a colocar vários detalhes de coisas que ela não concordava do que eu tinha falado. Então ela pegou e falou que não gosta do livro Cartas de Cristo, que ela sente que é um livro que coloca muita culpa nas pessoas, não sei o que lá. Eu falei, bom, eu não sinto desse jeito, mas é o entendimento dela, vamos respeitar. E daí depois ela falou que, esse negócio de que você tem que fazer alguma coisa, isso tudo é uma ilusão, é uma limitação sua, porque a gente não tem que nada, a gente tem que ser feliz. Eu falei, mas eu entendi a mensagem como a sua alma tem um propósito e porque a gente cria a partir da alma, a gente cria a partir da alma. Eu queria partir da mente. A mente, ela tem um papel importante na manifestação e na criação, sim. Mas os desejos, as informações, elas vêm lá de cima, da alma. E daí eu entendi que a minha alma tinha um desejo maior de compartilhar, de ser mais uma pessoa espalhando coisas boas no mundo. Eu senti isso dentro de mim. Eu falei, então, isso me traz felicidade e alegria. Foi a forma como eu encontrei uma maneira a mais de me tornar alegre e feliz, porque eu também sou alegre e feliz enquanto eu estou sendo mãe, enquanto eu estou sendo a esposa do meu marido, enquanto eu sou filha, enquanto eu sou amiga. Mas eu encontrei mais uma forma de ser feliz e abundante. E, enfim, e daí eu expliquei tudo isso lá no grupo, e é tudo através de mensagem escrita, então não é nem áudio. Então é até difícil de se expressar, né? Porque a gente tem poucos caracteres ali para expressar uma coisa gigantesca, como os nossos sentimentos mais íntimos e internos, né? E, enfim, daí essa pessoa respondeu mais algumas coisas, falou que não acreditava nisso, que a gente deveria buscar algum tipo de iluminação, ou algum tipo de transcendência, que é o que Cristo fala, né? E é o que Buda também fala, é o que os grandes mestres espirituais, eles vão nos incentivar e nos inspirar para fazer isso, para transcender esse mundo aqui. E ela falou, não, eu entendo que nós já somos perfeitos como somos, e que eu preciso só trabalhar a minha mente para que eu não seja infeliz aqui, e quando eu morrer, depois eu volto e tudo para estaca zero, e é esse o processo de criação. E tudo bem,
Daí eu falei, bom, eu não concordo tanto com o que você tá falando, mas eu respeito o que você tá colocando. São pontos, né? São contrapontos. E a conversa, ela fica saudável, né? Nesses contrapontos. E daí, depois, ficou um incômodo. Eu falei, tá, mas qual que é o incômodo? O incômodo é porque ela discordou de mim? Porque eu tenho maturidade suficiente para aceitar quando alguém não concorda com as minhas opiniões. Isso acontece o tempo todo. Eu falei, bom, se eu tô me colocando aqui na internet para compartilhar coisas, eu tenho que estar pronta para ter gente falando, não concordo com você. Eu falei, então não é isso. Eu falei, não, é algo mais profundo, porque era um incômodo que ficou. Ele ficou um negocinho aqui assim no peito, uma coisa. Eu falei, não, eu preciso trabalhar isso, eu preciso analisar isso. E daí eu fazendo as minhas práticas meditativas, eu compartilhei um pouquinho no Instagram como que são essas práticas, dá uma olhada lá se você gostar. É Thaís R. Faustino. E eu fazendo essas práticas, minhas práticas meditativas matinais, eu coloquei a intenção de trabalhar esse incômodo que estava ali, que eu não sabia direito o que que era. E eu fui entender que era criança. Que a minha criança chegou lá no grupo brilhando. Ela chegou como se ela fosse uma bolha de luz, assim, com unicórnios e estrelas e arco-íris. E ela tava brilhando, assim, irradiando realmente felicidade. E tava ali, gente, fiz um negócio novo aqui. Não sei se está perfeito, mas é o que eu fiz e tá legal. E essa pessoa, como ela veio com um olhar, assim, mais de julgar, de criticar e analisar os detalhes, ela machucou essa criança. Porque essa criança, ela só queria, assim, aplausos. Eba, você fez, parabéns, vamos ajudar a coleguinha? E depois eu parei pra pensar. Essa mulher, ela nunca entrou no meu canal. Ela não veio aqui, porque a gente tem os insights, né, dentro do canal, e daí eu vi que ela não veio realmente visualizar, ela não curtiu, ela não se inscreveu, ela nem viu o meu trabalho. Ela nem viu o meu conteúdo, ela só julgou a mensagem que estava ali e ela quis colocar um monte de coisa ali e daí no final a tela rolou e todo mundo só viu a conversa da gente fazendo esse contraponto e ninguém viu realmente a minha postagem, de eu convidando a ver o meu vídeo. E daí eu acho que foi aí que a criança sentiu raiva. Poxa, desviou a atenção daquilo que era importante, que era só ela pegar e falar, gente, vamos ajudar a nossa amiga aqui, vamos lá, e todo mundo entra, visualiza, dá um curtir, vamos ajudar a alavancar, né? Porque o YouTube precisa disso. Realmente, para quem está começando, até para quem já está há muito tempo, é muito importante isso, que as pessoas engajem, estejam aqui. No começo, são as pessoas que você conhece que vão olhar o seu vídeo, porque não vai aparecer para pessoas desconhecidas, pelo menos não no começo. E, enfim, foi isso que a criança ficou ferida. E daí eu lembrei de várias outras situações análogas em que eu vivi isso. Então, desde lá da primeira infância até a adolescência, a primeira infância até a adolescência é infância, é criança, é a criança ferida, é esse período. Então, muita gente às vezes acha que criança é a fase lá de quando eu tinha até 5, 6 anos. Não, às vezes as coisas que aconteceram com você adolescente também estão aí te bloqueando e te impedindo de ser você mesma. E daí o que que você faz quando é a criança que tá magoada? Você ignora o sentimento? Você pega e fala, não, isso daí é besteira, é bobagem. Ela queria aplausos, ela queria uma estrelinha. Poxa vida, ela queria que as pessoas falassem, ai, que legal, que bom que você conseguiu, independente do se elas gostaram ou não, só assim, ah, que legal que você conseguiu. Era isso que a criança queria, sabe? E assim, não, a gente não ignora a criança, a gente não fica forçando pensamentos e sentimentos positivos quando algo tão, como que eu posso falar? Algo tão genuíno como um sentimento infantil surge, ele emerge lá do fundo. Puf, a gente não ignora isso, a gente não fica tentando tapar com pensamentos positivos. Essa é a tal da positividade tóxica que algumas pessoas falam, poxa, eu não tô bem, eu não tô legal, não adianta eu ficar tentando ter pensamentos bons. Não agora. Primeiro, a primeira coisa é acolher a criança. E como que acolhe a criança? Existem diversas técnicas terapêuticas que fazem isso de forma linda, mas existe uma forma que você pode fazer agora, que é pegar, fechar os seus olhos, colocar a mão no coração e convidar a sua criança. Por favor, criança, vem até aqui.
Vem aqui, senta no meu colo, vamos conversar, eu te amo. Por favor, me perdoe, porque até hoje eu não te olhei, eu não tinha visto que você tinha essa mágoa. Me perdoe, por favor, vem aqui. E você vai conversando, como você conversa com uma criança. Então eu fiz isso. Eu conversei com a minha criança como eu converso com meu filho. E às vezes a criança, ela tá com birra, ela tá birrenta, e ela fica num canto, e ela não vem imediatamente no seu colo. Porque ela não confia em você. Porque a criança ferida, ela não confia em adulto. Isso é uma máxima. Ela foi ferida provavelmente por um adulto. Eu não tô falando só de pai e mãe. Eu tô falando de professor. Eu tô falando de um primo mais velho, de qualquer outro adulto que pode ter aparecido na vida dessa criança e feriu. E ela não confia mais. Porque ela acha que ninguém vai dar atenção para os sentimentos dela. Que vão sempre falar que é besteira. Então, independente da sua criança vir ou não, convide. Faça isso sempre. Se você perceber que você tem uma criança muito ferida, talvez você precise realmente de terapia e de alguém te acompanhando. Mas, no meu caso, como eu já trabalhei várias vezes, eu já tinha as ferramentas. As ferramentas estavam aqui. Eu falei, não, eu não posso esquecer, não é porque eu já trabalhei várias vezes que agora, não vou mais olhar para isso. Não, eu sou humana. Essa criança, ela tá aqui sempre interagindo e ela queria, naquele momento, só mostrar as notas lindas que ela conseguiu na escola e que alguém falasse parabéns. Ela queria só mostrar o desenho que ela fez e que mesmo que ele não estivesse profissional, não tivesse a melhor técnica, alguém falasse que legal, que bom que você fez esse desenho, ficou tão lindo, parabéns. Eu acho que ela queria isso. Porque a criança quer isso. Ela precisa disso, desses reforços. Porque a criança, ela ainda não sabe quem ela é. Ela não tem essa parte aqui, ó, cerebral, que é a parte da frente, desenvolvida, que traz a maturidade emocional, que traz o discernimento. Ela não tem ainda. O espelho dela é o outro, principalmente os adultos. Depois ela vai se espelhar nos coleguinhas da escola, mas inicialmente são os adultos que a rodeiam, os cuidadores, as pessoas que cuidam dela. E se esses cuidadores não elogiam, não se sentem orgulhosos dessa criança, não reconhecem os pequenos passinhos que ela deu, os pequenos esforços, as pequenas conquistas, ela mesma não vai valorizar. Ela não vai olhar. E ela vai ficar achando que é sempre uma porcaria tudo que ela faz. Ela fica com desconfiança dos outros adultos e ela fica achando que ela não é merecedora. Ela fica achando que ela é pequena. Ela fica querendo agradar. Daí, por causa disso, que a gente se envolve assim, em relacionamentos tóxicos. A gente atrai amigos que não são tão legais. Bastante coisa que a criança ferida pode atrair de ruim pra você. E daí você tá lá tentando fazer uma manifestação, eu vou pensar positivo, eu vou fazer afirmações, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Só que a criança tá lá ferida, e a criança, ela tá no seu subconsciente, e o subconsciente, ele manda no negócio. A informação que a gente carrega, o campo de informação, é ele que define. Se esse campo não estiver limpo, não estiver curado, não estiver acolhido dentro do amor e do perdão que você, com você mesma, você não vai conseguir manifestar. Você vai manifestar coisas incompletas. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho uma amiga que ela falou, eu sempre atraio exatamente o tipo de homem que eu mentalizei, mas na hora que eu tô com eles, eu não sinto paixão, eu não me apaixono. Eu não me apaixono pela minha criação. E daí eu penso, é porque existem camadas e camadas suas que estão feridas. Então a sua criança interior ainda não reconhece aquilo como melhor para ela, porque ela tem um outro projeto, uma outra programação do que é o amor. Ela recebeu outra informação, provavelmente dos genitores, dos cuidadores dela. E daí por isso que ela não reconhece o amor ali, naquela coisa boa que você está manifestando conscientemente. Por isso que tem que curar a primeira criança. Daí quando você encontrar um cara ou uma mulher muito legal para compartilhar sua vida, daí sim você vai conseguir se apaixonar, você vai conseguir se entregar e vai conseguir ter um relacionamento saudável. E isso é o mesmo quando você vai criar qualquer outra coisa. Tô falando de relacionamento, mas qualquer outra coisa. Um canal no YouTube. Tô criando um canal no YouTube. Mas com a minha criança ferida, a primeira mini crítica que apareceu, que não foi uma crítica tão voraz assim,
Mas a primeira mini crítica já me deu um incômodo. E se eu não tivesse com um olhar super atento e já não estivesse treinada para isso, eu teria desistido. Que eu ia falar, ah, olha só, aquela mulher, ela sabe muito mais que eu. Nossa, ela leu mais livros, ela falou de vários livros que ela leu. Ela leu mais livros, ela tá ali comandando o grupo, ela sabe muito mais. Ela que deveria estar fazendo um canal do YouTube, não é o que eu tenho para compartilhar. E daí eu pego toda a minha formação de naturóloga, meus 4 anos de naturologia eu jogo no lixo, pego toda a minha formação em terapia transpessoal, jogo no lixo, todas as minhas outras formações, as outras vivências, workshops, e jogo tudo no lixo porque eu acho que não vale. Pego todos os meus livros, o meu livro amado do Cartas de Cristo, que eu amo, que eu sinto conexão, e eu jogo no lixo porque, ah, não, isso não vale, porque isso é limitante, eu não sei o que. Começo a acreditar naquilo que a pessoa tá falando. Sendo que é só uma opinião, é a opinião dela. E vai ter muitas outras pessoas que vão ter essa opinião diferente da minha e que não vão se conectar comigo. E daí ali eu entendi, ah, essa pessoa ela não é o meu público. E daí que veio um outro insight, que é da criança ainda. Eu criei esse canal e até agora eu não compartilhei ele com meus pais. Os meus pais não são meus seguidores, eu acho que eles nem sabem que existe. E eu pedi até para minhas primas, para minhas irmãs, minha tia, não compartilha com eles. E daí por quê? Por que eu fiz isso? É a criança. É a criança que tá com medo do julgamento dos meus pais. Porque os meus pais, eles são uns amados. Eu amo eles de paixão, eu admiro, eu honro os meus pais. Mas eles têm um pensamento muito diferente do meu. Porque os meus pais são evangélicos. E eles são de uma denominação que é muito tradicional. Então eles não concordam com quase nada do que eu penso. Quando eu falar ali um livro canalizado chamado Cartas de Cristo, eles acham isso uma blasfêmia. Então eles nunca vão concordar com nada. E eles já falaram, eles não concordam. Eles acham que eu tô sendo herege, que eu tô errada. E daí eu não tenho coragem de compartilhar com eles isso que eu tô fazendo aqui. Só que isso que eu tô fazendo aqui é uma libertação. Eu estou me libertando desse julgamento. Porque eu sei que independente do que eu fale aqui, independente do que eu pense, eles vão continuar me amando. A adulta sabe. E daí eu falo isso sempre pra criança. Eu te amo. Eu falo assim, eu, Thaís, adulta, tô aqui pra cuidar de você. Eu te amo. Eu cuido de você. E não se engane, não ache que os seus pais não te amaram e não te amam. Só porque você é diferente deles, eles te amam também. Isso até é emocionante, assim, de reconhecer e de falar aqui em público. Porque é muito importante a gente perdoar pai e mãe, a gente não culpar eles, sabe? Porque eu acho que durante muito tempo eu culpei eles, sabe? Ah, eles não me apoiam, eles não me reconhecem, eles não me veem, mas eu preciso me ver. Eu me vejo, eu me apoio, eu me reconheço. Então, quando você cura a criança, você começa a adquirir essa conexão e você tá sempre com ela aqui no seu colo, nada mais te abala. Vai vir a crítica, vai vir o julgamento, vai vir a pessoa tóxica, mas você, ó, você repele, você manda embora. Há algum tempo atrás, antes de eu fazer YouTube, eu via imagens de hipopótamos. E eu nunca tive conexão com hipopótamo. E eu vi esses hipopótamos filhotes brincando. Eu achei a coisa mais linda. Aquilo, tipo, tocou meu coração. Eu falei assim, oh. Eu falei, nossa, tem uma conexão energética aqui com o hipopótamo que eu não sabia. E eu até compartilhei nos meus stories. Gente, tô apaixonada, não tô tendo maturidade pra lidar com essa fofura. Coloquei assim. E daí depois, na mesma semana, eu não tinha comentado com ninguém do hipopótamo aqui em casa, só compartilhei no Instagram. Depois da mesma semana, eu tava deitada ali com meu filho, com o Luigi, e ele veio com um hipopótamozinho que ele tem, que é de plástico, assim, e ele nunca brinca. Tá lá no fundo do baú, ele nunca brinca com esse hipopótamo porque ele gosta muito mais de dinossauro. E ele pegou esse hipopótamo e falou, olha mamãe, esse é seu. E daí eu entendi a energia, a medicina do hipopótamo. Para quem conhece um pouquinho de xamanismo, vai entender que os animais, eles trazem arquétipos, eles trazem coisas importantes para a gente trabalhar, são animais de poder. E daí eu entendi, o hipopótamo tá vindo para mim como um animal de poder.
E ele veio através da criança que eu tenho física mais próxima de mim, que é o meu filho. Foi a criança me dando o hipopótamo. E depois eu fui atrás de pesquisar o que é o hipopótamo. E o hipopótamo, ele tem várias características, mas uma das características é ele sabe defender o seu território. Ele é manso, ele fica lá nas águas, ele é fofo, ele é tranquilo, ele é lindo. Mas se você entrar na água onde tem hipopótamo, ele vai vir atrás de você. Ele vai tentar te derrubar, ele pode até tentar te matar. Porque tem muitos hipopótamos que assassinam as pessoas, porque eles são territorialistas. Eles cuidam do que é deles. E nesse momento em que eu estou aqui com a minha criança no colo, estou acolhendo, e vem a crítica, e vem machucar essa criança, eu tenho que saber rebater de volta e proteger. Eu tenho que ser o hipopótamo mãe e falar, não, essa crítica não entra no meu campo. Eu não preciso xingar outra pessoa, nem nada disso. Existem várias formas de extravasar a raiva. Extravasar a raiva é um outro tema que também é muito importante para mim, porque eu tenho essa questão, eu estou sempre trabalhando irirritação, impaciência, raiva. Apesar de, às vezes, não parecer, ela parece super good vibes. Sou good vibes, mas eu tenho o meu lado que sente raiva, assim, que fica irritada e que não gosta de injustiça. Então, é esse hipopótamo aí vindo e falando, não, injustiça comigo, não vou deixar acontecer. Para encerrar esse vídeo, semana passada, o Luigi quis aparecer aqui no YouTube, eu acabei não colocando no vídeo da semana passada, porque eu achei que ia ficar muito longo, mas como a gente tá falando de criança, e ele é a minha criança mais próxima, e ele tá sempre me ensinando e chamando a minha criança interior para brincar, eu vou encerrar com uma partezinha dele aparecendo aqui, e gratidão por chegarem até aqui, gratidão por compartilharem, por curtirem, por estarem presentes, vocês são muito importantes para mim. Eu vou falar agora sobre o meu filho, o Luigi. Ele é um menino muito inteligente e muito sapequinha. Você quer vir aqui? Então vem aqui. Olha quem apareceu aqui. O Luigi quer participar dos vídeos do YouTube. Por quê? Porque ele tá muito feliz de ver a mamãe no YouTube. Fala assim, é muito legal ver a minha mãe no YouTube. Fala alguma coisa pro pessoal. Eu falei que eu queria brincar lá no parquinho. Que mais? Eu também queria tomar banho. Você quer tomar banho? Então vamos dar tchau pra a gente tomar banho? E agora eu vou dar banho nele. Tchau, tchau. Eu vou dar banho nele.